Salve, salve, tudo bom? Boa noite porque já são, deixa eu ver, 6 horas em ponto, então é a mudança, virada de chave da tarde para o início da noite. Sejam todos muito bem-vindos, estamos hoje iniciando uma nova live aqui pelo meu Instagram e dessa vez para conversar com um cara que é muito legal, um cara especialista em lidar com lideranças mesmo. É com ele que a gente começa agora, deixa eu ver. André Neri, seja muito bem-vindo. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu ajustar o áudio aqui. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Maravilha, André Neri, que é presidente da Una Coaching, não é isso? Master Coach Trainer, Master Practitioner, Trainer em PNL, um cara focado no comportamento das pessoas. Quero desde já agradecer a sua disponibilidade para esse bate-papo. Muito obrigado por estarmos aqui. Já tem gente chegando aí, quero agradecer também a todo mundo que já está chegando por aí. E o nosso papo vai girar em torno de liderança em tempos de coronavírus, como é que os líderes estão se reinventando num momento como esse. André, teve uma pesquisa da ABERJ, Associação Brasileira de Empresas de Comunicação, que constatou que motivar a equipe, motivar é o principal desafio das empresas. 55% das empresas consideram esse o maior desafio. O líder, digamos, em condições normais, está sempre ali buscando exatamente a motivação, o comprometimento da sua equipe. Num momento como esse, em que a gente vê as empresas procurando se reinventar, mantendo ao mesmo tempo, procurando manter ao mesmo tempo a pulsação financeira das organizações viva, procurando se reinventar nesse momento, como também manter a motivação da sua equipe, ainda mais sabendo que muitas das empresas estão demitindo, estão reduzindo a jornada de trabalho dos seus colaboradores, reduzindo os salários. Como ser líder num momento como esse, para início de conversa? Vamos lá. Jefferson, gratidão pelo convite. Fico muito feliz de estar com você novamente. A gente já esteve na rádio também, né, no programa. Foi muito legal e estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com você e com sua audiência. Meu amigo, que pergunta interessante. Esse é exatamente o maior desafio do líder da atualidade, que é conseguir manter uma equipe motivada mesmo nos tempos de coronavírus. E aí eu falo, enquanto talvez um estudioso, um teórico, alguém que lida com esse tema já há bastante tempo, mas como empresário também. E que eu vejo a minha equipe, muitas vezes, num momento desafiador para caramba. Né? E que eu, como empresário, me questiono, poxa, será que vai dar para manter a equipe toda durante os próximos meses? Como é que vai ficar a situação do país para a gente poder avançar para um caminho ou por outro? E aí, Jefferson, o que mais tem funcionado comigo e o que eu mais tenho conseguido conectar com a equipe é a sinceridade e a transparência. Acho que esse é um momento de reconstruir valores das empresas e reconstruir a forma com que a gente lida com a equipe. Que muitas vezes a gente não tem essa transparência, essa abertura para dizer, olha, a realidade é essa. Ou a gente consegue fazer diferente para continuar junto, ou a gente não vai conseguir manter isso. Mas, importante dizer, Jefferson, que motivação é um processo muito pessoal, muito intrínseco, né? Muito próprio. A gente pode estimular, a gente pode motivar, a gente pode incentivar, mas uma parte do processo depende somente de nós. Então, o nosso papel como líder é utilizar todas as ferramentas que a gente tem, mas uma parte da tarefa fica com o outro mesmo.
essa postura de exercitar a sinceridade é como se você quisesse também ter a cumplicidade, não é, das pessoas que estão com você. Porque assim como a equipe eventualmente pode estar enfrentando dificuldades, o próprio líder também. O próprio gestor está numa tremenda sinuca, não é? Que é manter o negócio aceso, às vezes com um quadro reduzido e tendo que contar com essa equipe, não é? Agora, ser sincero em que sentido exatamente? Expondo as dificuldades que são evidentes num momento como esse, e às vezes até as próprias fragilidades, porque eu tenho conhecimento de empresas que estão com seríssimas dificuldades financeiras, com falta de capacidade de honrar seus compromissos financeiros. E aí? É abrir o jogo e falar, olha, você tem todo o direito de pegar o seu boné, se você não estiver se sentindo à vontade aqui, procurar um canto melhor, porque a minha realidade é essa. É mais ou menos por aí? Eu acho que é muito por aí, Jefferson. E da mesma forma que a gente compartilha as conquistas e a bonança, é importante a gente compartilhar os desafios e a tempestade que a gente está ultrapassando juntos. É importante falar que eu gosto muito de um termo chamado sincericídio. E não é disso que nós estamos falando. O sincericídio é quando a gente, por causa da sinceridade, acaba cometendo homicídios relacionais. Né? A gente acaba falando de uma forma que não é a mais interessante. Não é isso que eu estou dizendo. Por outro lado, é importante sim a sinceridade de compartilhar, de abrir, de dizer. Né? Eu falo como gestor também, de em alguns momentos mostrar números. Dizer, ó, a realidade é essa, a situação que nós estamos enfrentando, ela é diferente para todos que estão nesse planeta. Então a gente precisa ter novas possibilidades de lidar com isso. Porque o momento, gente, vai melhorar. Essa tempestade vai passar. E o que eu entendo é que as relações das empresas, das equipes, dos times, ela vai ser diferente na medida que eles se tornarem mais fortes, porque eles vão estar mais próximos. Mesmo distantes fisicamente. Mas a proximidade, essa conexão, esse olho no olho, esse momento de dizer enquanto líder, olha, hoje eu não estou legal, hoje eu não estou bem, hoje sou eu que preciso de help, sou eu que preciso da ajuda, isso é fundamental. Porque isso humaniza. Eu estudei e lembro de uma época que a gente tinha um líder que precisava ser perfeito e estar certo o tempo inteiro. E isso ficou no passado. O líder agora é alguém que compartilha suas dúvidas e constrói novas soluções. Agora, André, como é que você, ao mesmo tempo, estimula as potencialidades das pessoas no momento de dificuldade? Ou seja, é a tal resiliência, não é? Você ressurgir das cinzas, é você se reinventar num momento como esse. Aliás, a palavra reinventar ganhou um protagonismo enorme nesse momento, se bem que se reinventar, a gente já vinha vindo, não é? A gente já vinha se reinventando. Essa palavra não é nova, por conta das novas tecnologias, não é? Essas quebras de paradigmas, o mercado cada vez mais exigente. Eu penso que agora é se reinventar, não é? É se reinventar de novo. Como procurar identificar os pontos fortes dos seus colaboradores, da sua equipe, do próprio gestor, para que você reúna forças suficientes e consiga superar esse momento com mais facilidade? Legal. Jefferson, eu costumo compartilhar uma crença que, para mim, ela foi motivadora durante muitos anos, muito mobilizadora, que é, no fundo do meu poço, ter uma mola. E isso, de alguma forma, sempre foi muito instigante para mim, porque eu dizia, ok, eu posso chegar no fundo do poço, mas lá vai ter uma mola que vai me levar para um momento ainda melhor. E isso sempre me mobilizou muito. Acho que o nosso papel nesse momento é de co-criar soluções. Esse é o papel do líder nesse momento, é desafiar a sua equipe para co-criar soluções. Não é chegar com as soluções prontas e acabadas. Isso não existe mais, isso não é nem humano.
mas co-criar. E co-criar é você abrir o jogo e dizer assim, vamos pensar em soluções. O que vocês acham que dá para a gente fazer agora para conseguir ter melhores resultados? Então, Jefferson, eu acho que essas palavras são de ordem nesse momento. Co-criar soluções compartilhando com a equipe. E utilizando que ferramentas para isso? Vamos lá. Por mais lógico e conhecida que ela seja, Jefferson, eu ainda defendo as boas reuniões. Não as longas reuniões, mas as boas reuniões. Eu lembro que a gente fez recentemente, no final do ano passado, uma reunião de alinhamento e planejamento para 2020, e que foi uma reunião tão mobilizadora, a equipe saiu tão motivada, tão energizada, que isso conseguiu dar gás durante, na minha avaliação, 3 meses para a empresa. E a gente não pode esperar que esse momento aconteça, do gás acabar, para fazer uma próxima. Então, se você faz uma reunião de alinhamento, de expectativas, se você conhece, e talvez, Jefferson, a principal habilidade do líder da atualidade é uma consideração individualizada, você consegue manter a equipe coesa. É você saber exatamente o que motiva mais esse funcionário. Né? Eu falo sempre do exemplo do como é que você paga a hora extra. Para algumas pessoas, banco de horas é maravilhoso. Para outras, a hora extra paga em salário é perfeito. E para algumas, isso vai mudar de mês para mês. Você precisa entender a realidade do seu funcionário naquele momento para entregar aquilo que vai trazer mais motivação para ele. Que a gente pensa, dinheiro, nem sempre. Você é um cara especialista em lidar com o comportamento das pessoas, com os diversos perfis das pessoas. E a gente sabe que tem figuras que se tocam, que se motivam mais por determinados estímulos, figuras que são mais executoras, não é? Figuras que são mais organizadoras, figuras que são mais passivas, outras mais ativas. Eu fico me perguntando, né? O cara que está ali lidando com uma equipe, às vezes numerosa, muito diversificada, como é que ele pode identificar essas características individuais para poder utilizar estratégias mais adequadas a cada uma dessas características? Ou você acha que basta se basear num modelo que possa ser uma referência e com base nesse modelo você, enfim, conduzir um processo que busque exatamente essa vontade de se manter no mercado, ou de se reerguer no mercado, enfim, como é que você lida com esse desafio? Porque são perfis, são cabeças diferentes, não é que você vai estar lidando ali o tempo todo. São mundos diferentes, né? São formas de enxergar a realidade completamente distintas. E aí, Jefferson, além da gente conhecer esses perfis, né? E eu costumo dizer muito, normalmente se trabalha com 4 perfis principais, mas as pessoas são a conjugação desses 4 perfis. Então, é único. Não dá para você dizer assim, a pessoa é mais executora, mais comunicadora, mais idealista, mais estável, mas no final das contas, ela é um percentual desse cada um desses perfis que torna ela única naquele momento. Porque é importante a gente dizer que esses perfis, eles não são um rótulo. A gente não pode carimbar na pessoa que ela é aquilo para sempre. Uma fotografia e não um filme. Ela está naquele perfil. E ela não necessariamente é, porque as pessoas são mutáveis, né? Elas podem melhorar, elas podem se transformar. E aí, Jefferson, quando você fala sobre isso, me lembro do livro de Bob Nelson, que fala de 1501 formas de manter uma equipe motivada, né? De manter as pessoas motivadas. Existe um universo de possibilidades. Né? Existem muitas possibilidades. Às vezes a gente pensa que necessariamente o que funciona para um vai funcionar para outro. E essa consideração individualizada da fotografia do momento da pessoa, isso é o mais importante. É você conseguir entender qual é o momento do seu colaborador
e dizer assim, olha, nesse momento em que ele se encontra, o melhor para ele é isso. Pronto. Isso aí vai funcionar. Isso vai manter ele motivado. E a melhor forma de lidar com isso é perguntando, Jefferson. Às vezes nós temos líderes que desconhecem a sua equipe. Líderes que não sabem o que pensa, o que está passando, qual é a realidade de cada uma das pessoas da sua equipe. Eu sei que algumas equipes são gigantescas e impossíveis de você conhecer aprofundadamente todo mundo. Mas você tem gestores no meio do caminho que têm esse papel. Você tem que ir uma equipe que vai lidar com outros e você vai numa cadeia para poder conhecer todo mundo. Isso é que eu mais defendo. Agora, pensar que a gente vai conseguir criar uma fórmula mágica que se encaixe para todo mundo, isso aí não existe. Não existe, né? Não dá. Você estava falando da importância da reunião, né? Da velha reunião. Hoje, a proximidade das pessoas está uma coisa mais rara, não é? Nem sempre você conta com as equipes de uma forma presencial. Você acha que a gente perde por conta disso a falta da presença, do toque, do abraço, do cafezinho? Às vezes, teve um dia que eu perguntei para um amigo, escuta, qual a sequela que você acha que vai ter? Uma das sequelas que essa pandemia pode nos deixar? Não estou nem querendo entrar no mérito do estrago financeiro e das próprias vidas, não é, que a gente sabe estão sendo muito impactadas com essa pandemia, mas do ponto de vista de comportamento, fala, olha, a falta do cafezinho, né? A gente não tá tendo mais a presença das pessoas ali, o abraço, o aperto de mão. O fato de estarmos hoje muito tecnológicos, não é? Mais tecnológicos até do que antes, você acha que isso é um dado positivo ou negativo nessa relação com as pessoas? Vamos lá. É importantíssima essa questão. Eu sinto muito cafezinho, Jefferson. Porque, além de adorar café, esse é um momento de leveza, que é importante a gente manter mesmo à distância. A nossa equipe, por exemplo, a gente faz reuniões 2 vezes ao dia, às 9 da manhã e às 14 horas, para manter as coisas funcionando à distância, cada um em home office. E uma coisa que a gente hoje mesmo teve foi uma reunião de, sei lá, meia hora, em que a gente só deu risada, a gente bateu papo, soube da vida de um, trocou, porque isso a gente tinha no presencial. E a gente precisa manter essa conexão. Roberto Chinichiri, o primeiro livro dele, A Carícia Essencial, ele vai falar que o ser humano ele precisa desse contato. E acho que esse vai ser uma perda muito significativa. Nós somos seres que precisamos de contato físico para liberar algumas substâncias cerebrais que ajudam a gente a estar bem. E isso a gente está perdendo. Por isso a gente está vendo o número de suicídio aumentando, o número de processos depressivos aumentando, porque as pessoas estão distantes mesmo. Agora, em relação à tecnologia, eu gosto muito dela, então eu não consigo vê-la como uma vilã. Por outro lado, eu defendo que a tecnologia aproxima os distantes e distancia os que estão próximos. Então, essa é uma medida que a gente precisa estar o tempo inteiro lidando, porque se a gente não tiver muito tempo, a gente trabalha muito mais em casa do que no trabalho, em home office, do que saindo e indo para o escritório. Porque a gente trabalha 24 horas, é como se não parasse. E aí as pessoas que estão próximas da gente perdem essa conexão. Então, saber dosar, estar próximo, ao mesmo tempo conseguir manter uma relação cortês, legal, leve, de amizade. Né? Eu acredito que as equipes que funcionam melhor são aquelas que têm pessoas que confiam uma nas outras. E isso é uma verdadeira construção diária. É um reaprender na prática mesmo, não é? Inclusive, você vê, a gente que lida com pessoas, a gente sabe a importância que é você saber se expressar corretamente com as pessoas, a importância da comunicação interpessoal, não é? Seja a dois ou em grupo. Hoje, com essa tecnologia, fica talvez uma coisa mais fria, mas não impede, não é, de você exercitar essa capacidade de encantamento, de sedução. Até porque isso já era visível, não é? Os veículos de comunicação, os audiovisuais aí, eles já têm esse poder, não é?
Hoje, as pessoas inseridas, não é, nesse contexto de uma forma, digamos, obrigatória, têm que desenvolver essas habilidades também, não é? Para não ficar aquela coisa, se já é distante, pô, vai ficar mais distante ainda? Não necessariamente, né? Exatamente, Jefferson. E esse é um aprendizado para todo mundo. Meu psicólogo mesmo disse da pandemia, eu não faço atendimento à distância, porque eu não acredito que isso funcione. Eu disse, vamos deixar para tomar essa decisão mais para frente? A pandemia durou 1 mês, 2, e aí ele entrou em contato. Vamos conversar à distância, vamos experimentar para ver como é, para ver se funciona. E funcionou. Então, às vezes o que acontece da parte da gente é um preconceito mesmo, né? Uma ideia de que não vai funcionar. E você sabe, eu criei o coach à distância. Logo quando eu fiz a minha formação lá atrás, em 2012, eu criei uma plataforma online chamada Coach à Distância, que era exatamente a proposta de fazer atendimento online. E eu tenho um grande caso de uma pessoa que hoje trabalha conosco, né, está na nossa equipe, e ela é daqui de Salvador, e ela queria fazer um processo de coach comigo. Eu disse, ok, vamos fazer à distância. Ela, não, mas eu moro em Salvador. Eu disse, mas eu só atendo à distância. E ela disse, meu Deus, como é que ele só atende à distância? E ela ficou chateada comigo durante um tempo, mas acabou vindo fazer o processo. E disse, André, funciona da mesma forma. A conexão que a gente consegue estabelecer é a mesma. Claro que o nosso papel está mais atento aos microsinais, né? A face da pessoa. Você não está vendo o corpo todo da pessoa. Mas se você ficar muito atento aos microsinais faciais, você consegue estabelecer uma conexão terapêutica, uma conexão de amizade, uma conexão profunda. Olha aqui que legal, Luiz Cláudio Paranhos, que é médico pediatra, escritor, ele deixou um comentário aqui. Sou médico e tenho tentado falar com os olhos. Muito legal essa observação, porque de fato, agora os olhos, inclusive, ganharam, não é, um protagonismo muito grande. Você com as máscaras, os olhos que já são expressivos, naturalmente ganham uma expressividade maior ainda. A voz também acho que ganham uma importância grande num momento como esse, não é? Porque da mesma forma, você está escondendo a boca, mas a voz ela é expressiva pela própria natureza. Quer dizer, a gente tem aí outros recursos para explorar essa expressividade, né, André? Jefferson, com certeza. E aí você vê, por exemplo, o ser humano ele é tão adaptável, né? A natureza do ser humano é tão adaptável que se você tem uma diminuição de algum órgão do sentido, você tem uma ampliação dos demais. Né? A pessoa que tem uma dificuldade auditiva, por exemplo, enxerga melhor, sente mais, ou tem uma dificuldade visual, ela vai ouvir melhor. Então a gente vai aprendendo a lidar com isso. Não é todo mundo que naturalmente tem uma voz de locutor maravilhosa como a sua. Mas a gente vai, com a voz que tem, trabalhando com o que a gente tem. E isso, Jefferson, talvez seja um benefício, vamos dizer assim, um ganho que a gente pode trazer pós-pandemia, que é a gente vai se conhecer mais. Né? Quantas pessoas nunca pararam para observar como elas são sem estar com a boca sendo mostrada? Né? Como é que a gente começa a enxergar o tato da gente com álcool gel que a gente passa 300 vezes no dia? São ganhos. Se a gente enxergar dessa forma, podem ser ganhos. Você está falando aqui de voz de locutor. Uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira é que o que valoriza a voz é a expressividade da voz, não é o timbre da voz. Até porque é muito comum a gente ouvir de pessoas, minha voz é feia, não é? A pessoa ouve lá a própria voz num WhatsApp da vida, que voz estranha, não sei o que e tal. Na verdade, é porque desconhece a própria voz, né? Porque não está acostumado ou acostumada a ouvir a voz só pelo ouvido. A gente, quando fala, a gente ouve a voz que sai da boca e entra no ouvido, mas também aquela que reverbera dentro da gente. Por isso a percepção diferente. Então, eu considero uma bobagem essa ideia de que minha voz é feia. Porque o que, na verdade, valoriza a voz é a expressividade, aquilo que você
imprime junto com o conteúdo da sua fala. As pessoas, elas tendem a nos perceber muito mais em função de como você fala do que em função do que você fala, muitas vezes, não é? E a expressividade do rosto é tão importante quanto. Complementa, não é, essa comunicação. Às vezes uma mensagem que tem lá o seu conteúdo com base nas palavras que você fala. Esse conteúdo pode ser muito mais enriquecido se você caprichar na expressividade, não é? Da voz, na expressividade do rosto, que é o que a gente faz no nosso cotidiano, né? Exatamente, Jefferson. E você, como professor de curso de oratória, como eu, mas você que já com muito mais experiência nessa área, a gente fala o tempo inteiro sobre isso. Olha, você tem um corpo inteiro para poder utilizar na hora de falar. Por que você fica estático? Né? Sua voz ela pode ser aveludada em determinados momentos, mas o que importa não é como ela é, mas como você varia para que ela fique condizente com o conteúdo que você está apresentando. Então, isso é tão interessante que, da mesma forma que os olhos são espelhos d'alma, a gente consegue perceber os outros pelos olhos, a voz também representa muito de como nós estamos, do que nós sentimos. E a conexão, Jefferson, eu tenho falado muito sobre isso, a conexão ela vem muito pela voz. Quando você tem verdade, você passa a verdade na sua voz, o outro sente isso. Então ele se emociona junto com você, ele conecta junto a você, ele vai junto numa dança mesmo, na medida em que você consegue passar a verdade. E essa verdade, ela vem principalmente daquilo que você está vivenciando. E aí uma passagem bíblica diz que a boca só fala daquilo que está cheio no coração. Então, tem a ver com o que a gente está conversando. André, programação neurolinguística, a experiência subjetiva, como ressignificar os momentos de dificuldade. Acho que a gente está num grande exemplo, não é? Que é essa pandemia, essa mudança de comportamento, essa incerteza que pairou sobre nossas cabeças e a gente ainda não sabe ao certo o que virá. Como tirar proveito de uma situação como essa? Porque eu penso que por meio da PNL, que é o estudo da programação exatamente neurolinguística, não é? Como a gente entender as experiências subjetivas que são o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz, como ressignificar a dor, a angústia, enfim, a dúvida como num momento como esse. Legal. Jefferson, entendo que o primeiro passo para a gente conseguir ressignificar algo é significar, é conectar com esse algo. O grande problema, eu venho defendido ao longo dos últimos anos, que nós somos verdadeiros analfabetos sentimentais. Nós não sabemos nem nomear aquilo que nós estamos sentindo. Então a gente coloca tudo no mesmo pacote. A pessoa diz que está com ódio. Às vezes não é ódio que ela está sentindo, é outra coisa. Ela está com raiva, ela está com rancor, ela está com... Então, várias outras coisas podem estar acontecendo no campo das emoções, ou melhor, no campo dos sentimentos das pessoas. Então, para ressignificar, o primeiro passo é significar, entrar em contato. E a gente, muitas vezes, passa pela negação. A gente fica preso à negação, a não querer conectar com o que a gente está sentindo, porque dói em alguns momentos. Esse momento pandêmico que nós estamos vivenciando, puxa vida, você ter cerceado a sua liberdade de ir e vir, que é um dos valores maiores humanos, isso é ruim, é chato. Quem é que diz que tá bom ficar em casa trancado obrigatoriamente? Não é. Mas se você começa a entrar em contato com isso, você começa a se permitir moldar essa realidade. Você falou muito bem a questão da PNL, né? O estudo da estrutura subjetiva humana, ela tem uma estrutura. Mas mais do que entrar na questão técnica dessa estrutura, eu defendo que a pessoa veja essa estrutura, ela encare, ela se permita. Eu tenho um amigo que é psiquiatra, a gente conversa muito, e ele diz assim, André,
não queira se cobrar da mesma forma no momento de pandemia, no momento de não pandemia. Não dá para você se cobrar ser o mesmo de produtividade, de desempenho, de felicidade, disso e daquilo. E aí, ou a gente se cobra para estar como se não estivéssemos no momento pandêmico, ou a gente fica preso a não querer sentir. Velho, eu senti alguns dias que eu não tive vontade de fazer nada, que eu fiquei maratonando série. E eu precisei daquele momento para depois me reerguer. Acho que a grande diferença das pessoas, Jefferson, não é você passar pelo vale. É quanto tempo você fica nesse vale. Picos e vales vão existir o tempo inteiro na nossa vida. Mas, se você se permitir ficar nele durante muito tempo, aí você tem uma perda significativa. Eu percebo que há pessoas que se angustiam, que se penitenciam, sabe, num momento como esse, achando que está tudo errado, tudo dando, tudo contra, e meio que culpando, buscando um culpado, buscando se esconde em desculpas. Eu estou me referindo àquela típica pessoa que tem sempre uma desculpa para justificar algum insucesso, algum fracasso, que se acha vitimado, não é? Ou que põe a culpa nos outros. E porque, de certa forma, aprendeu a lidar dessa forma, sabe? A enxergar as coisas dessa forma, não é? Ou seja, é daqui para fora, não tem nada daqui para dentro. Como é que você sensibiliza uma pessoa como essa para... Eu estou aqui... Porque eu acredito que é muito importante olhar para o próprio umbigo, muitas vezes, não é? De você fazer um mergulho em si próprio, reconhecer suas fragilidades, saber que, de fato, temos nossas fragilidades, mas que muitas vezes depende muito mais da gente do que dos fatores externos. Agora, eu penso que é um grande desafio, não é? Sensibilizar essas pessoas nesse sentido. Perfeito. O que você faria? Jogar Bom, peteca para você. não vamos cair não, a peteca vai continuar lá. Responsabilidade é das artes do coaching, por exemplo. Né? Eu sei que tem muita gente que gosta, tem gente que não gosta. Acho que tem muita gente que não conhece ainda o que é coaching e acaba falando mal, mas acontece, faz parte. A autorresponsabilidade é uma das artes do coaching. E você precisa sair de uma doença aguda que eu chamo de desculpite. É a necessidade de se desculpar e responsabilizar o outro daquilo que está acontecendo. Enquanto a gente coloca sempre a responsabilidade apenas no outro do que está acontecendo, a gente não consegue mudar nada, porque está no outro. Agora, na medida que você diz assim, ok, o outro tem uma parte, o mundo tem uma parcela, minha questão genética tem uma parcela, mas eu tenho também o poder de me autodeterminar. É aquilo que Augusto Cury fala em vários livros dele, de dizer assim, tome as rédeas da sua vida. Seja o condutor desse veículo, seja o diretor e o ator principal, e não o coadjuvante ou o espectador da sua vida. E muita gente tá Zeca Pagodinho, né, Jefferson? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí, quando chega lá na frente, sofre da síndrome da crise da meia-idade. Síndrome não, da crise da meia-idade. Porque olha para trás e diz, poxa, eu não gostei de nada que eu fiz. Olha para frente e diz, poxa, não dá mais tempo de fazer tudo que eu quero. Aí sofre. E isso não precisa ser aos 50, né? Tem gente que sofre de crise da meia-idade com 20 e poucos. E tem gente que nunca vai viver. Mas essa sensação de que o tempo passou e você não consegue mais dar conta de fazer aquilo que você queria, que você não aproveitou bem as oportunidades, isso é muito ruim. Então, Agora, traz a oportunidade. Não, pois é que muitas vezes olhar para o próprio umbigo dói. Dói? Sim. Dói. Muito. Não é verdade? Diga-me. Não, é isso, dói, porque você reconhece as suas fragilidades.
na verdade, essa busca do autoconhecimento é fantástica, porque ao mesmo tempo, claro, que você está disposto a valorizar suas virtudes, você, sabe, escorrega nas suas fragilidades, você percebe que, de fato, é como você está falando. Depende de você, não é? A faca e o queijo, de fato, é na nossa mão. Se você tem a habilidade ou não para manusear a faca e o queijo, é aí que você percebe, opa, peraí, o buraco é mais embaixo. E as pessoas, existe, não sei se é mera viagem na minha cabeça, mas eu percebo que muita gente prefere olhar para fora, buscar lá fora as causas dos seus insucessos, e não aqui dentro. Perfeito, Jefferson, perfeito. Olha, eu tenho falado muito sobre a falácia da felicidade do autoconhecimento. Isso é uma falácia, isso é uma mentira de que autoconhecimento é feliz, é bom, é alegre, é maravilhoso, mas é uma jornada muitas vezes árdua. Porque muitas vezes Jefferson, nós gostamos de quem nós somos, em essência, é uma necessidade do ser humano. Nós gostamos, isso é uma questão de autopreservação de identidade, do ego mesmo. A gente gosta de quem a gente é. Se a gente gosta de quem a gente acredita que a gente está fazendo certo. Então, Jefferson, mamãe, é uma senhora simpática de 87 anos. E aí, baixinha, Jefferson, bate aqui em mim, danada, elétrica, espoleta, que está presa em casa e brigando com todo mundo que ela quer ir para a rua. E mamãe, ela costuma falar muito sobre essa fofurice dela. E uma amiga entrou no carro nosso um dia e disse: ô, tia Ari, a senhora é uma senhora tão simpática, tão fofinha, tão agradável, tão legal. Ela olhou para ela e disse: minha filha, more comigo. Vai pensar duas vezes depois de falar isso. Pois é. Então, assim, isso é autoconhecimento. Que muitas vezes a gente não quer ter. Morar com alguém é conhecer a pessoa profundamente de uma forma que às vezes ela deixa de mostrar para si mesma. Ela se engana. Então, autoconhecimento é isso. E esse autoconhecimento nem sempre é tão gostoso assim. Porque a gente pisa na bola. Jefferson, eu defendo que nós temos 3 lados. Tá? Espero que sua audiência entenda com o coração o que eu vou dizer nesse momento. A gente tem o lado A, que é aquele lado bonito, aquele lado agradável, aquele lado que todo mundo quer conhecer. O lado B, que a gente tenta esconder das pessoas, que a gente não gosta. E a gente tem o lado C, que a gente tenta esconder da gente mesmo, que é o nosso lado carniça. E tenha medo desse lado, né? Tenha medo desse lado. Mas ele também faz parte. E aí Deepak Chopra vai falar de forma tão brilhante no livro Efeito Sombra que nós somos luz e sombra. Quando você tem uma luz, uma sombra muito grande, é porque você tem uma luz muito grande. E o grande desafio de uma pessoa comunicadora é o quê? A comunicação. O grande ponto de melhoria de um grande execução. De um organizador é a organização, de um criativo é a criatividade. A luz e sombra estão o tempo inteiro, a gente é essa dualidade. Então, ótimo, o comunicador ele encanta, ele envolve, ele mexe com as pessoas, ele manipula pelos sentimentos. Claro, é a maior facilidade que ele tem. Então, isso está o tempo inteiro. Você estava falando aí da sua mãe, beijão para ela. E desses lados que nós temos, não é? Uma vez você me fez lembrar um vídeo que eu assisti de Jane Fonda, que ela falava do terceiro ciclo da vida, isso por conta do crescimento da longevidade das pessoas, não é? A gente ganhou aí umas décadas a mais, pelo menos em tese, não é? Em comparação com os nossos avós e tudo mais e tal. E aí ela perguntava, o que a gente vai fazer com essas décadas a mais que a gente ganhou? Para muita gente, ela dizendo, né? Você nem vai desfrutar dessas décadas, porque por questões genéticas vai ficar pelo meio do caminho. Para
parte também de pessoas, das pessoas, você vai passar por essas décadas sofrendo, seja por questões de saúde, né, coisas típicas da velhice mesmo. Agora, para grande parte das pessoas, vai ser algo extremamente gratificante. E qual é o fator determinante para que a velhice represente algo crescente, não um declínio? A forma como você reage às situações. Quando ela falou isso, eu falei, poxa, é fantástico, e é verdade, isso é determinante. Isso tem a ver com a ressignificação, não é, que a gente falou um pouco antes. É a forma como você lida com as situações, a forma como você dá um significado às situações. Isso é determinante para a gente, por exemplo, superar esse momento de dificuldade, essa pandemia, não é? É a forma como você enxerga essas situações. Perfeito. E Sartre fala Por sobre isso, favor. que o que importa não é o que acontece, mas o que a gente faz com aquilo que acontece. Né? E uma outra frase que eu gosto muito é: você é a história que você conta da sua vida. Você que vai dizer o que da sua história você significa e valoriza mais. Então, às vezes a gente está olhando para trás, e aí tem tudo a ver com programação neurolinguística, e a gente tem memórias coloridas, grandes, nítidas, em filme, que são memórias ruins, são cacas, são lixos emocionais. E aí a gente tem as memórias mais bonitas e mais interessantes da nossa vida em fotografia preto e branco e estático, e às vezes até distante, pequenininho. Aí a vida vai ser ruim. Por que algumas pessoas passam pelos maiores desafios da vida e dizem eu sou feliz? E outras que aparentemente vivem num mundo que pra gente seria um mundo ideal, olham e dizem não sou feliz com o que eu tenho. É exatamente essa percepção que você tem da sua realidade. Então, a programação neurolinguística é tão encantadora exatamente porque você consegue enxergar a sua história e dizer assim, ok, eu posso mudar isso. Como é que está agora? Você analisa, metrifica, entende. O que eu posso fazer para mudar? Você tem técnica para fazer isso. E isso é maravilhoso. Traz poder para a vida da gente. Porque senão algumas pessoas vão ficar sempre enxergando o copo meio vazio e outras o copo meio cheio. André, eu sempre gosto de perguntar nessas lives qual a grande lição que a gente pode aprender com essa pandemia, com essa, enfim, situação toda que surgiu da noite para o dia na nossa frente, e qual a grande sequela, na sua opinião? E não é se referindo à questão da saúde ou questão financeira que está afetando no bolso das pessoas, mas, enfim, do ponto de vista de vivência mesmo, comportamento, grande lição e grande sequela, na sua opinião. Legal. Jefferson, acho que a grande lição é a gente encarar a realidade como ela é. Só vou esticar um pouquinho a resposta. A gente estava acostumado, durante muito tempo, a viver com famílias muito numerosas. As pessoas viviam em casas que tinham muita gente. 10, 15, 20 pessoas da família viviam juntas. Falando lá atrás da história. E a gente vem vivendo uma diminuição do núcleo familiar. E um aspecto sociológico disso é você acaba ficando mais sozinho. Então você acaba tendo a oportunidade de se conectar mais com você. Então o tal do autoconhecimento é forçado porque você tem mais momentos com menos gente. Ok? Isso vem já acontecendo. Nessa pandemia isso se exacerba, né? Isso, na verdade, tá aí. Acho que essa talvez seja a reflexão mais poderosa. A grande lição dessa pandemia é tudo que cresceu. Tudo que já acontecia se amplificou. Então, se você antes estava com a empresa quebrando, sem fluxo de caixa, na pandemia ela não consegue se sustentar. Se você tem um relacionamento difícil, que está ruim,
a separação vai acontecer, porque as pessoas não vão aguentar conviver umas com as outras. Então, a pandemia, para mim, ela é um catalisador. Ela só amplifica aquilo que já existia. Ela entra como um elemento externo, potencializa, catalisa aquela mistura e depois ela sai. E isso pode ter um lado maravilhoso e um lado muito desafiador. Então, se ela é só um catalisador, só um amplificador das coisas, o que você já tinha antes e o que você está a fim de ter agora? Talvez esse seja o grande ganho. Ela não... E a grande sequela vai ser como você vai lidar com isso. Então, se ela enxergar ela de uma forma neutra, vamos dizer assim, não colocar a culpa na pandemia, e sim nas nossas atitudes. Se você enxergar a pandemia como um catalisador neutro, o bom ou o ruim, a vantagem ou a desvantagem vai vir de como você vai lidar com ela. Então, acho que essa é uma linha de raciocínio que eu gosto de pensar quando eu penso nisso tudo. Catalisador, logo, ele só amplifica. E aí, qual é a sua escolha diante dessa amplificação? Aí você vai... Os dois lados da mesma moeda, não é? Exatamente. Os dois lados da mesma moeda. André, olhe, meu amigo, sabe as palavras, muito bom. Eu vi ali, que aula, muito obrigado, sempre bom ter uns papos saudáveis, com figuras lúcidas. Admiro muito você, te agradeço muito por esse bate-papo. André Neri, Master Coach, presidente da Una Coaching, uma figura que está super antenada com o que tem de melhor no ser humano, e acho que num momento como esse é muito importante que a gente tenha bons olhos para as pessoas. Não é verdade? Eu te agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Suas palavras finais, por favor. Tem um tanto de gente aqui mandando um abraço para você, agradecendo. Coisa boa, coisa boa. Bom, agradecer demais, Jefferson. Adoro conversar com você. O tempo passa rápido, então é porque a conversa é gostosa, é prazerosa, é leve. E talvez uma mensagem que a gente possa deixar para as pessoas é: se permita sentir. Só isso. Se permita sentir, conectar. Não foge. Aproveita essa pandemia para sentir. E se precisar de ajuda, peça. Peça help. Tem um CVV que está aí, coitado, sem dar conta do recado. Né? A gente tem uma fala sempre de valorização desse trabalho, que é belíssimo. Né? 155, que pessoas que estão com ideação suicida ou com qualquer necessidade de conversar, pode ligar a qualquer momento, ou por chat também hoje. Então, você tem sinta, então peça ajuda, busque um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, busque um amigo, busque boas leituras, busque boas lives. E aí, Jefferson, uma última mensagem que eu gosto muito, entenda, você é jornalista, mas entenda com carinho, faça jejum de informação ruim. Não, concordo plenamente. Eu, como jornalista, bem sei como que isso, muitas vezes, sabe, é um peso na cabeça, no corpo da gente. Eu, como jornalista, de vez em quando dou um tempo, sabe, porque é necessário isso. E se permitir um silêncio, se permitir, sabe, uma contemplação, um barulho do mar. Isso faz parte da nossa vida e eu não abro mão também, não. Perfeito. Então, em alguns momentos, foge dessa realidade um pouquinho, né? Deixa de ver tanta notícia ruim. A gente está num país que está vivendo um momento bastante turbulento, mas se desconecta até para voltar mais forte. Né? Às vezes a gente precisa dar 2 passos para trás para conseguir avançar, pegar impulso e avançar. E aí, se para isso você precisa maratonar uma série, ler um livro besterol, assistir uma coisa nada a ver na televisão, viva e se permita assim conectar com o que você está sentindo. E ver uma coisinha legal também, desligar o celular de vez em quando, meu amigo. Eu faço isso. Faço isso. Fim de semana, quando chega segunda-feira, uau, tá aquele tanto de mensagem para atualizar, mas, sabe, é um descanso necessário. Perfeito. Eu desligo a internet. E aí fica lá estribuchando, depois a gente resolve. Se for urgente, vão ligar.
quer crescer. Claro, claro, claro. Meu querido, muito obrigado mais uma vez. Tudo de bom Eu, para você, muita luz no seu caminho. E vamos nos bater mais por aí. Vai ser sempre uma alegria, viu? com certeza. Gratidão, Um abraço. Jefferson. Um abração. André Neri, estou te desligando então. Até uma próxima. Brigadão. Valeu, meu irmão. Um abraço. Obrigado, um abraço. Muito obrigado também para todo mundo aí que acompanhou a gente nesse bate-papo. Poxa, que legal. Muito obrigado pelas mensagens. Vou estar salvando esse bate-papo aqui no meu Instagram. Portanto, já já, essa live com o André Neri, Master Coach, um cara que, enfim, você viu pelo papo, né? A gente falou aí bastante sobre comportamento humano e como a gente pode sair dessa para uma melhor, que é o que todo mundo deseja e eu também. Um abraço, beijo para todo mundo, muito obrigado, até uma próxima. Tchau, tchau.